Vocês devem tomar cuidado com os presentes que vocês recebem e de quem vocês recebem. Tem presentes e agrados que você deve evitar a qualquer custo, e eu não fiz isto. Deu no que deu. Tomem muito cuidado. Meu nome é Carlos, e sou um homem que sempre me orgulhei da minha saúde perfeita. Aos 45 anos, pai de 3 filhos e casado com Alana, eu nunca tinha ficado seriamente doente. Trabalhava duro e vivia confortavelmente, sem grandes preocupações. Até que de uma hora para outra, tudo mudou. Começou com uma leve dor de cabeça que se intensificou com o passar dos dias. Depois vieram as tonturas, a fadiga extrema e uma febre que não cedia. Minha esposa, Ana, insistiu para que eu procurasse um médico. Consultamos os melhores especialistas, já que dinheiro não era problema. Fizemos todos os exames possíveis, mas os resultados sempre voltavam normais. Ninguém conseguia descobrir o que havia de errado comigo. Minha saúde deteriorou rapidamente, perdi peso, minha pele ficou pálida e meus olhos afundaram. A dor e o cansaço eram insuportáveis. Ana, desesperada, procurou ajuda em todos os lugares. Vendo que por meios dos profissionais da saúde não estava havendo efeitos, Alana foi buscar ajuda espiritual. Eu achei um exagero por parte de Alana. Sempre fui cético nestas coisas, mas já que ela insistia, lá fomos nós. Alana era espiritualista e me confessou que desde que eu fiquei adoentado, achou que havia algo de errado comigo. Afinal, nos conhecemos desde a infância, crescemos juntos, e ela nunca havia me visto doente. Sempre me cuidei muito. Minha alimentação sempre foi muito boa, fast food, raramente. Não fumo e também não bebo. Alana então começou a fazer uma retrospectiva para entender o que mudou na nossa rotina, mas não encontrou nada. Alana sempre foi uma mulher muito perspicaz. Ela começou a rever o que compramos, onde fomos, e acabou chegando a uma desconfiança que de início achei ridícula. Bruna, uma de nossas filhas, que fez aniversário de 3 anos mês passado, havia ganhado de presente uma linda boneca de Georgina, uma funcionária minha de longa data na nossa empresa. Georgina está comigo desde que eu era apenas um ambulante e vendia roupas de porta em porta. No passado até tivemos um namórico, mas nada sério. Eu me casei com Alana e Georgina com Eduardo. Eles tiveram 2 filhos e Georgina continuou trabalhando comigo. Sem a ajuda dela, eu não tinha chegado onde cheguei. Sou muito grato a ela e sua capacidade de resiliência, honestidade e lealdade a mim. Quando Alana levantou a suspeita de que pudesse haver alguma coisa naquela boneca, eu fiquei muito chateado com Alana. Crescemos juntos. Ela conhece Georgina desde criança. Carlos, eu entendo sua indignação. Georgina é como uma pessoa da família. Mas sabe, desde que esta boneca entrou nesta casa, sinto que algo não está certo. As crianças não dormem direito, eu não durmo direito, e você, doente da noite para o dia. Tudo depois desta boneca ter entrado dentro desta casa. Eu não queria acreditar que Georgina fosse capaz de fazer algo contra mim. Afinal, somos amigos e trabalhamos juntos. Eu não queria acreditar que Georgina fosse capaz de fazer algo contra mim. Afinal, somos amigos e trabalhamos juntos. Sempre tivemos uma relação de respeito e confiança. Porém, Alana, minha esposa, estava desconfiada. Ela notava pequenos sinais, comportamentos estranhos e, principalmente, a sensação de que algo não estava certo em nossa casa. Apesar da minha resistência inicial, aceitei a sugestão de Alana de trazer seu Medeiros, um velho curandeiro conhecido e respeitado em nossa família, para rezar em nossa casa e, se possível, identificar o que estava errado em nosso lar. Marcamos o dia e, numa noite chuvosa de segunda-feira, seu Augusto, o curandeiro da nossa comunidade, aceitou o convite e veio até nossa casa. A chuva caía pesada e os trovões ecoavam ao longe, criando uma atmosfera ainda mais tensa. Seu Medeiros chegou com um olhar sério, mas tranquilo. Ele trazia consigo uma bolsa de couro envelhecida, de onde tirou alguns itens, velas, ervas e um pequeno frasco de água benta. Depois de uma breve conversa, ele começou a preparar o ambiente para a reza. Colocou velas nos cantos da sala e acendeu-as com cuidado. O brilho suave das chamas criou um contraste com a escuridão e o som da chuva lá fora. Ele espalhou as ervas no chão, formando um círculo ao redor de onde ficaria de pé. Com uma voz calma, mas firme, ele nos pediu para nos sentarmos e fecharmos os olhos. Iniciou a reza, um murmúrio baixo e constante, enquanto passava água benta em volta do círculo. A atmosfera começou a mudar. O ar parecia vibrar, carregado de uma energia antiga e poderosa. Eu podia sentir um arrepio percorrendo minha espinha. Durante a oração, seu Medeiros parou de repente,
olhando fixamente para um canto escuro da sala. Há algo aqui, ele disse com a voz grave. Algo que não pertence a este lugar. Meu coração acelerou. Alana segurou minha mão com força. Seu Medeiros se aproximou do canto da sala, murmurando palavras em uma língua que eu não conhecia. Ele levantou a mão, espalhando a água benta e ordenando que qualquer espírito ou energia negativa deixasse nossa casa. A tensão no ar cresceu, até que um vento frio atravessou a sala, apagando algumas velas. Quando de repente, seu Medeiros começa a ter visões reveladoras. No quarto de uma das crianças, tem um objeto que foi dado por uma mulher. Pegue o objeto, tem algo dentro dele. Tragam aquele objeto agora para a sala. E que houve, Carlos? Aconteceu alguma coisa? Vejo que está melhor. O que houve? Georgina perguntou, a voz dela soava com muito nervosismo. Isto me deixou ainda mais apreensivo e desconfiado daquela mulher. Não era possível. A mulher que eu sempre confiei, capaz de me fazer mal. Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Georgina, algo estranho tem acontecido em minha casa. Alana e eu temos sentido uma presença negativa e acreditamos que possa estar relacionado a alguma energia ruim. Ela franziu a testa, claramente confusa. O que isso tem a ver comigo? Alana acha que alguém pode ter trazido isso para nossa casa intencionalmente, continuei, hesitante. E eu preciso saber se você tem algo a ver com isso. Por um momento, houve silêncio. A expressão de Georgina passou de confusão para incredulidade e, finalmente, para raiva. Você está desconfiando logo de mim, Carlos. Logo eu, que estive sempre do seu lado, até quando a Alana te deixou, se lembra? Quando éramos adolescentes, pelo Jorge. E depois que ela viu que você seria um bom partido, porque sempre foi um rapaz muito trabalhador e ambicioso, e que chegaria longe na vida, ela terminou com o Jorge porque ele não tinha futuro. E como previsto, você prosperou. E Jorge, você sabe, acha que eu faria algo assim? Carlos, somos amigos há anos. Por que eu faria algo para machucar você e sua família? Seus olhos estavam cheios de raiva e rancor, e eu não estava reconhecendo aquela mulher que cresceu junto comigo e comeu no mesmo prato que eu. Talvez eu estivesse errado, talvez estivesse acusando injustamente uma amiga. Eu não queria acreditar que Georgina fosse capaz de fazer tal coisa. Logo ela, que meus pais sempre tiveram as portas abertas de nossa casa para ela, e eu também confiei as portas abertas de minha casa para esta mulher traiçoeira. Mas eu precisava ter certeza. Algo estava acontecendo e está nos destruindo. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, enxugando uma lágrima que escorria pelo rosto. Carlos, eu juro que não tenho nada a ver com isso. Eu nunca faria nada para machucar você. Talvez haja outra explicação. Algo que você ainda não considerou. Se precisar de qualquer coisa, estarei aqui para ajudar. Vamos encontrar uma solução juntos. Carlos, eu juro que não tenho nada a ver com isso. Eu nunca faria nada para machucar você. Talvez haja outra explicação, algo que você ainda não considerou. Mas algo em seu olhar mudou, e ela desviou os olhos. Havia uma tensão palpável no ar. Eu não estava reconhecendo Georgina. Eu precisava saber da verdade. Vendo que não havia mais saída, depois de horas de discussões acaloradas, onde Georgina a todo momento parecia falar a verdade, mas algo me dizia que ela a todo momento estava mentindo. Ela suspirou profundamente e, para minha surpresa, começou a falar. Carlos, você se lembra de quando éramos adolescentes? De como nós éramos próximos, de como nosso relacionamento era especial. Assenti, sem entender para onde ela queria chegar. Sim, eu me lembro. Mas o que isso tem a ver com o que está acontecendo agora? Ela enxugou os olhos e olhou diretamente para mim, a voz tremendo de emoção. Quando terminamos, eu nunca consegui superar. Sempre esperei que um dia a gente pudesse ficar juntos novamente. Quando você passou por aquela crise no casamento com Alana, há um ano atrás, eu achei que essa era a minha chance. Nós voltamos a nos aproximar e, por um momento, eu senti que você também queria isso. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Georgina, eu estava vulnerável naquela época, mas eu nunca quis te machucar. Alana e eu conseguimos superar nossos problemas. Eu sempre amei Alana desde o primeiro dia em que eu a vi. Eu sei, ela respondeu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu me senti traída quando você decidiu ficar com ela. Achei que tivesse uma chance, mas estava errada. E então, no momento de desespero e confusão, fiz algo terrível. Fui até uma mulher que conheci, alguém que mexe com feitiços. Pedi que ela lançasse uma maldição para que você adoecesse e precisasse de mim.
Eu trouxe aquela boneca para sua casa. Tudo o que fiz foi por amor, mas agora vejo o quão errado foi. A sala parecia girar ao meu redor. As palavras de Georgina começaram a me dar nojo e raiva. Como eu confiei naquela mulher, eu a tenho como meu braço direito. Você fez isso por amor? Ela sentiu, soluçando. Sim, mas agora entendo que isso não é amor verdadeiro. Amor verdadeiro não machuca, não destrói. Me perdoa, me perdoa. Levantei-me, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Eu estava ciente de, a partir daquele momento, Georgina precisava sair da minha vida. Preciso proteger minha família de qualquer coisa que possa nos fazer mal. Esta mulher precisa procurar ajuda para entender o que fez. Depois de uma tumultuada conversa, ela entendeu que a melhor coisa é se afastar da empresa e tudo o que me diz respeito. Eu pagaria todos os encargos de mais de 15 anos de trabalho ininterrupto na minha empresa. Pagarei tudo o que for de direito dela. Só quero aquela mulher fora da minha empresa e fora da minha vida. Acordei no meio da madrugada com o toque insistente do telefone. Atendi rapidamente, ainda atordoado pelo sono. Do outro lado da linha, ouvi a voz desesperada de uma das fiéis da minha igreja. Ela implorava que eu fosse até sua casa imediatamente para fazer uma oração por sua filha. Eu, sendo um pastor muito fervoroso em minhas orações, achei o pedido um tanto estranho dado o horário, mas não hesitei em atender. Afinal, a casa dela ficava a apenas 3 ruas da minha. Vesti-me rapidamente e saí na noite fria, guiado pela urgência na voz da mulher. Ao chegar, fui recebido pela mãe angustiada, que me levou até a sala. Perguntei calmamente o que estava acontecendo. Ela, visivelmente abalada, explicou sem rodeios que tudo começou com uma boneca. Contou que outro dia a boneca havia caído da estante de brinquedos e arranhado todo o bebê. Fiquei horrorizado, mas não incrédulo. Desde que pisei naquela casa, senti um ar estranho, uma atmosfera pesada. Era algo que nunca havia sentido antes, pois já tinha visitado aquela casa em outras ocasiões, e ela sempre foi um lugar acolhedor e tranquilo. A mulher revelou que a boneca tinha sido um presente para sua filha, dado por uma colega do seu marido no trabalho. Desde então, ninguém tinha mais paz naquela casa. Dona Yolanda confessou que, mesmo sendo uma mulher de fé, demorou a chegar à conclusão de que as coisas começaram a ficar estranhas depois que a boneca entrou em sua casa. Senti a urgência do momento e a necessidade de intervir. Pedi a boneca e, ao segurá-la, uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. Não havia dúvida de que algo estava errado. Comecei a orar fervorosamente, pedindo proteção e libertação para aquela família. Eu sou o pastor Eduardo, um homem dedicado à minha fé e ao bem-estar da minha comunidade. Eram 3 da manhã quando meu telefone tocou, despertando-me de um sono profundo. Atendi ainda meio grogue, mas a voz do outro lado da linha me despertou completamente. Era Dona Yolanda, uma das fiéis mais devotas da minha igreja. Ela estava desesperada, pedindo que eu fosse até sua casa imediatamente para fazer uma oração por sua filha. Achei o pedido estranho, especialmente naquela hora da madrugada, mas a angústia na voz de Dona Yolanda me convenceu. Ela morava apenas 3 ruas depois da minha, então rapidamente me vesti e fui até lá. Ao chegar, percebi que algo estava errado. A casa, que sempre fora um lugar acolhedor e tranquilo, agora parecia envolta em uma atmosfera pesada e opressiva. Dona Yolanda me recebeu com os olhos arregalados e as mãos trêmulas. Antes mesmo de eu perguntar o que estava acontecendo, ela começou a falar, a voz carregada de medo. "É a boneca, pastor", ela disse, quase chorando. Outro dia, ela caiu da estante de brinquedos e arranhou todo o rosto do meu bebê. Fiquei horrorizado com a história, mas não incrédulo. Desde que entrei na casa, senti algo estranho, uma presença sombria que não estava ali antes. Perguntei a ela como a boneca havia entrado na casa. "Recebi de presente para minha filha de uma colega do meu marido, do trabalho dele", ela explicou. "Desde então, ninguém tem paz aqui. O bebê chora a noite toda, portas se fecham sozinhas e ouço sussurros quando estou sozinha." Dona Yolanda, mesmo sendo uma mulher de fé, confessou que demorou a perceber que a boneca era a causa dos problemas. Agora ela estava desesperada, sem saber o que fazer. Pedi para ver a boneca. Quando Dona Yolanda a trouxe, senti um calafrio subir pela minha espinha. A boneca tinha um rosto angelical, era uma boneca normal, como outras, nada demais naquele brinquedo, mas a energia daquela boneca me deixava intimidado. Decidi que precisávamos fazer uma oração forte e pedir a libertação daquela casa.
Nos ajoelhamos na sala de estar, a boneca colocada diante de nós. Comecei a oração, pedindo proteção e a expulsão de qualquer mal que estivesse presente. A cada palavra que eu dizia, a atmosfera ficava mais pesada, como se uma força invisível resistisse. De repente, senti um vento gelado atravessar a sala e as luzes começaram a piscar. Dona Yolanda segurou minha mão com força, o medo evidente em seus olhos. Continuei a oração, aumentando a intensidade, sentindo uma força maior me guiando. Finalmente, após o que pareceram horas, a sensação opressiva começou a desaparecer. As luzes pararam de piscar e o ar gelado se dissipou. A boneca, que antes parecia tão ameaçadora, agora parecia apenas um brinquedo inofensivo. Dona Yolanda pediu para levar a boneca para bem longe, então resolvemos queimá-la. Dona Yolanda me abraçou, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Obrigada, pastor, ela disse, a voz embargada. Não sei o que faríamos sem você. Era uma tarde fria de dezembro quando recebi aquele presente. Estava em casa com minha esposa, Helena, decorando a árvore de Natal, quando o carteiro chegou com uma caixa embrulhada em papel vermelho brilhante. Não havia remetente, mas reconheci imediatamente a caligrafia no cartão. Era de Luísa, minha ex-namorada. Achei inconveniente e fora de contexto Luísa me enviar um presente depois de 2 anos de término. Afinal, eu já estava casado há quase 1 ano. Sinceramente, não fazia sentido. Senti um arrepio ao abrir a caixa. Dentro havia uma pequena estátua de um anjo, esculpida em madeira. Parecia inocente, até mesmo bonita, mas algo naquela figura me incomodava. Helena me perguntou quem havia enviado e relutantemente contei a verdade. Ela não gostou, mas decidiu ignorar o assunto, colocando a estátua na prateleira da sala. Naquela noite comecei a ter pesadelos, sonhos vívidos onde Luísa aparecia, sempre com um olhar vingativo, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Acordava suado e ofegante, com uma sensação de pavor que nunca havia sentido antes. Helena também começou a ter dificuldades para dormir, dizendo que sentia uma presença estranha na casa. Os desentendimentos começaram logo depois. Coisas pequenas, como a toalha molhada no chão do banheiro ou a louça não lavada, se transformavam em grandes discussões. Sentia-me constantemente irritado e sem paciência, e Helena parecia estar sempre à beira das lágrimas. A tensão em nossa casa era palpável. Certa noite, durante uma briga particularmente intensa, Helena gritou que sentia que algo estava nos observando. No calor do momento, olhei para a prateleira e vi a estátua do anjo. Seus olhos de madeira pareciam me seguir, e pela primeira vez, considerei que aquele presente pudesse ser a fonte de nossos problemas. Decidi investigar. Procurei Luísa nas redes sociais e descobri que ela havia se envolvido com ocultismo após nosso término. As postagens dela estavam cheias de símbolos estranhos e referências a rituais antigos. Aterrorizado, comecei a juntar as peças. A estátua do anjo não era um presente inocente, era um feitiço para eu me separar de Helena. Aquela louca não havia superado nosso término. Aliás, ela nunca superou. Mas eu não podia continuar com uma pessoa tão instável e controladora como Luísa, sua riqueza. Falei com Helena e ela, apesar de cética, concordou em se livrar da estátua. Na manhã seguinte, levei a estátua para fora e a enterrei no jardim, longe de nossa casa. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormimos tranquilos. Os dias seguintes foram de reconstrução. As brigas diminuíram e a paz voltou gradualmente ao nosso lar. Embora nunca tenha conseguido provar, no fundo eu sabia que Luísa havia tentado nos amaldiçoar com aquele presente. E mesmo que a estátua estivesse enterrada, a lembrança do que passamos sempre me assombrará, lembrando-me de que às vezes as intenções mais sombrias vêm disfarçadas de presentes inocentes. O tempo passou e Helena e eu conseguimos reconstruir nossa relação. Aos poucos, a lembrança da estátua começou a se dissipar e nossa casa voltou a ser um lugar de paz. Porém, o medo que aquele presente havia instalado em mim nunca desapareceu completamente. 1 ano após os eventos, no mesmo mês de dezembro, um novo presente chegou pelo correio. Meu coração disparou ao ver o pacote. Não havia remetente, mas desta vez a caligrafia era diferente. Helena, percebendo meu nervosismo, sugeriu que eu abrisse o pacote na frente dela. Dentro, havia um pequeno caderno de capa preta. As páginas estavam preenchidas com anotações detalhadas sobre rituais e encantamentos, todos escritos à mão. No final do caderno, havia uma mensagem curta. Para onde quer que a maldição vá, ela sempre encontrará seu caminho de volta, Ellie. Minha mente entrou em um turbilhão de pensamentos.
Helena, lendo por cima do meu ombro, ficou pálida. Era claro que Luísa não tinha terminado conosco. Senti uma mistura de raiva e medo, sabendo que aquela mulher continuava a nos assombrar de longe. Dessa vez, não quis arriscar. Decidimos procurar a ajuda de um especialista em ocultismo. Encontramos um homem chamado Marcos, conhecido por lidar com casos sobrenaturais. Ao ver o caderno, ele confirmou nossos piores temores. Luísa estava tentando nos atingir novamente com uma maldição ainda mais poderosa. Marcos nos orientou a realizar um ritual de proteção. Seguimos todas as suas instruções minuciosamente, envolvendo velas, ervas e palavras antigas que ele nos ensinou a recitar. Durante o ritual, sentimos uma presença pesada na casa, como se algo estivesse lutando para permanecer. Finalmente, ao terminar o ritual, a atmosfera mudou. A presença sombria que sentíamos desapareceu e a casa ficou estranhamente silenciosa. Marcos nos garantiu que a maldição havia sido quebrada, mas alertou que deveríamos manter nossa guarda alta. Desde aquele dia, nunca mais recebemos nada de Luísa. Nossa vida voltou ao normal, mas a experiência nos deixou marcas profundas. Aprendemos a valorizar ainda mais nossa relação e a proteger nossa paz com todas as nossas forças. A estátua permanece enterrada no jardim e o caderno de anotações está trancado em um cofre, fora de nosso alcance. Embora as cicatrizes emocionais nunca desapareçam completamente, Helena e eu encontramos uma nova força em nossa união, sabendo que juntos podemos superar qualquer adversidade. E assim seguimos em frente, com uma nova perspectiva sobre os presentes que recebemos e uma certeza incômoda de que nem todos os capítulos de nossas vidas são fechados tão facilmente.